Até que enfim relaxar. Tá tudo preparado pra barraca amanhã. Eu também, já terminei todo o meu serviço. E o nosso bagurinho? Chutando muito? Você sabe que quando a gente relaxa, aí que o danado começa a mexer sem parar? Ô, Maria Rita, eu acho que tá na hora da gente decidir o nome. Ah, Betão, vamos ver primeiro a carinha dele, depois a gente decide. Olha. Uma onda gigante invade a costa nordeste do Japão e arrasta tudo o que encontra pela frente. Pelo menos 60 pessoas morreram e mais de 30 mil estão desabrigadas. O tsunami de 10 metros de altura foi provocado por um terremoto no oceano com magnitude de 8,9 graus na escala Richter. Nossa, que tragédia! E aconteceu assim, de repente. Tem regiões do nosso planeta onde acontecem muitos tremores. A maioria as pessoas nem percebem porque a intensidade é muito baixa. Mas quando é forte, arrasa tudo. Esse aí, ó, aconteceu no meio do oceano. No meio do oceano? Mas como assim? A Terra se abriu no fundo do mar? Betão, aumenta. Eu quero ver a explicação da repórter. Os tremores nos oceanos provocam a formação de ondas gigantes, que ganham velocidade e podem atingir o continente a quilômetros e quilômetros de distância. Os terremotos se concentram nas zonas sísmicas do planeta. Agora eu entendi. Na verdade, a Terra tremeu no fundo do mar. E aí provocou a onda gigante. É a força da natureza. Ai, mas pode acontecer em qualquer oceano? Não dá pra gente prever? Não dá pra medir a força? A escala Richter, criada em 1935 pelo sismólogo Charles Richter, mede o poder de destruição de um terremoto. Vai de 0 grau a infinito. Mas nunca foi registrado um terremoto de 10 graus. O mais forte até hoje foi no Chile, em 1960, com 9,5 graus de magnitude. Essas catástrofes estão acontecendo com uma frequência cada vez maior. Pega todo mundo de surpresa. O governo, até os cientistas. Tá na hora de dormir, Maria Rita. Vamos descansar, que amanhã o dia tá cheio. Ai, eu acho bom, porque essas notícias perturbam o sono de qualquer um. Tá, vamos embora. O que foi, Maria Rita? Você não tá sentindo, vendo? Sentindo, vendo o quê? Terremoto. Tava tudo caindo na minha cabeça, parecia que... Você teve um pesadelo. Ficou impressionada com a notícia e acabou sonhando. Mas parecia tão real. Eu já falei pra você que no Brasil não tem terremoto. Falou, mas não provou. Vamos dormir, vamos. Agora ela vai entender. Vai ficar mais fácil explicar. Graças a essa pequena pesquisa, adeus pesadelos. Acordou mais cedo hoje, Betão? É que depois do terremoto da noite passada, eu não consegui mais dormir. Daí eu fui no computador fazer uma pesquisa para provar para você que no Brasil é quase impossível falar de terremotos, vulcões, tsunamis. Aham. Olha só, aqui, ó, a pesquisa que eu fiz na internet. Esse é o mapa do mundo onde acontecem os maiores terremotos. Os países mais atingidos. Os lugares mais atingidos ficam nas regiões onde as placas tectônicas se encontram, nos limites dessas placas que estão sempre em movimento. O Brasil está bem no meio de uma placa, bem distante de tudo isso. Betão, mas quem garante que essas informações são de confiança? Tem muita coisa errada na internet, viu? Precisa buscar nos sites corretos.
Ah, não me convenceu. E depois outra coisa, essa história toda tá me deixando muito assustada. Tá bom. Aqui, ó. Mulher grávida fica mais sensível mesmo. Eu tive uma ideia. Que tal a gente passar no lugar antes de ir pro trabalho? Que lugar? Surpresa. Tá bom, eu vou, mas deixa eu terminar o café, tá? Tá bom. Oi, professor. Opa, olá, gente. Entra aí. Desculpe invadir, assim, o seu local de trabalho. Não tem problema não. Senta aí, gente. Como vai? Tudo Olá. bem? Tudo certo. Fala. Sabe o que é? É que a Maria Rita encasquetou com uma coisa e não consegue nem dormir direito mais. E eu queria que você ajudasse a gente. Bom, o que eu posso fazer para ajudar a futura mamãe? Sabe o que é, professor? É que apareceu uma reportagem na televisão sobre os terremotos. E aquilo me deixou muito nervosa, eu tive vários pesadelos. Eu já falei pra ela que no Brasil não tem esse tipo de fenômeno. Que o Brasil tá bem no meio de uma placa tectônica. E se acontecer algum desses tremores, é de baixíssima intensidade. É isso mesmo, tá certo. O Brasil fica no meio de uma placa tectônica e a gente acredita que por causa disso, né, os terremotos não vão acontecer aqui com intensidade. Eu acho que talvez fique mais fácil se a gente recapitular a origem da Terra para ver como é que se formaram essas placas. Então a coisa era assim, a Terra foi se formando a partir de material que foi adicionado a ela, né, do espaço que ela foi capturando. Esse material caía, então aquilo estava muito quente, esse material derretido. Aí a Terra foi esfriando de fora para dentro, né? Como qualquer bolo ou qualquer coisa assim. Os materiais mais pesados afundam lá para a parte central, que é feito principalmente de metais, como ferro e níquel. Né? Esse núcleo está sólido, apesar de estar muito quente, né? Uma temperatura por volta de 4.000, 4.500 graus. Né? Por volta desse núcleo, né, que é sólido, tem um núcleo de metal, tem uma parte de metal também, núcleo externo. Mas essa parte é líquida ou quase líquida, né? Um pouco mais fria que a parte mais interna. E por cima disso vem uma camada enorme de rocha, né? Que a gente chama de litosfera. Por cima dessas camadas é que fica a que a gente chama de placa. São rochas, né? Essas rochas montadas umas em cima das outras, tá certo? Isso tem uma espessura de aproximadamente 100, 150 quilômetros, depende de que parte da Terra você está. E isso está por cima daquela camada mais pastosa que a gente vai chamar de astenosfera ou então a camada de magma, né, que o pessoal fala. Essa placa, assim, essa coisa que está por cima, assim, essa crosta é fina em relação à Terra? Assim, em comparação com a Terra, deve estar perto de uma, sei lá, a casca do pêssego pro pêssego inteiro. E o caroço do pêssego é o núcleo interno da Terra, que tem... Tudo que a gente tem, é assim, feito as de raízes metal. das árvores, tudo vai pois é, né? Tá tudo casca. Isso, não é a casquinha de nada, né? Porque os tamanhos são muito grandes, né? Então a casquinha é fininha, mas para nós essa casca é grossa, né? Tem 150 quilômetros. Eu tenho outra dúvida, porque quando o terremoto acontece, que ele balança tudo, é porque as placas estão se acomodando? É mais ou menos assim, as placas elas se movem, esse movimento é impulsionado pela parte da Terra, né? Abaixo das placas, por causa do calor do centro da Terra, né? Essa parte aí, apesar de ser pastosa, ela se comporta que nem a água na chaleira. A parte mais quente que está lá embaixo, né? Está mais embaixo, sobe, encontra a parte mais fria, que é o piso da placa, né? E ela desce. Só que nesse caminho de subir e descer, ela empurra um pouquinho a placa para algum lado. Então, vamos tentar entender um pouco melhor a coisa. Se a gente olhar para esse esqueminha aqui, quer dizer, essa montagem que está feita da seguinte forma. Do lado de cá tem uma placa, né, uma placa de madeira aqui. Então, a gente tem aqui por cima o que seria o relevo da terra, o solo, etc. Né? Está aqui por cima só para a gente perceber que as placas parecem juntas, mas, na verdade, cada uma é uma placa diferente. E elas, inclusive, têm movimentos diferentes. As placas, de um certo modo, se encaixam. As rochas, né, fazem atrito uma com a outra, a placa fica um pouco parada. Tem uma hora que isso aí dá um desenganchar, dá um tranco. Ela rompe, né? Então o que acontece é isso, né? E agora nós temos o nosso terremoto, tá certo? Isso aí é acompanhado, na verdade, por ondas que se propagam daqui, então sente em vários lugares diferentes, né? Longe daqui. Uhum. Mas aqui, onde acontece o terremoto, a gente chama de epicentro, né? É o lugar onde ele é mais forte. Mas dá para prever um terremoto? Não. Você só pode... Você conhece os lugares de risco. Mais do que isso não dá para fazer. E esse movimento, assim, acontece constantemente? O tempo todo acontece. A velocidade típica das placas se movimentarem é alguma coisa como 1 centímetro por ano, 1 centímetro por século, são coisas pequenininhas, né? Aí a placa se desloca e tem, né, um terremoto, 2, 3, né? Tá certo? Então, quando acontece esse tipo de coisa, nós chamamos de um limite, né, uma falha transformante. Quando uma placa desliza ao longo da outra. Algumas vezes, duas placas se encontram, né,
uma para dentro da outra. Quando acontece isso aqui, a gente chama de um limite convergente, porque as duas placas vêm para o mesmo lugar. E aquela placa que for a placa que tem mais peso, mais densa, ela costuma afundar, a outra vai só por cima dela. Essa placa que está aqui por baixo começa a mergulhar cada vez mais fundo no magma que está quente. Então essa parte aqui da placa derrete, esse material que derreteu sobe na superfície e sai aqui. Quando ele sai aqui em cima, a gente chama de vulcão. Ah, esse que é o vulcão. Esse que é o vulcão. Tem também o terceiro caso, que é quando as placas estão se separando, né? As duas placas começam a se afastar uma da outra e surge material aqui no meio. Aquele material lá embaixo, que é o que faz a movimentação, é o tal do magma, né? A gente chama isso aí de limite divergente, porque as duas, né, estão separando uma da outra. Tá certo? É isso que aconteceu com a América do Sul, tá, o Brasil, né, e a África do outro lado. Foi separando com o tempo. No começo a gente tinha uma placa, né, única, né? E com o tempo essa placa foi resfriando, uma quantidade enorme de vapor de água se desprendeu das rochas, né, choveu e formou, né, os oceanos, né, os primeiros mares que no começo eram ácidos. Chegou uma certa época, alguma coisa como 250 milhões de anos atrás, nós tínhamos todos os continentes, né, toda a parte da Terra que estava acima do oceano, estavam reunidos num bloco grande. A gente chamou esse bloco de Pangeia. Tá certo? A partir dessa época, 250 milhões de anos atrás, né, ao longo de uns 100 milhões de anos, 150 milhões de anos, esses blocos foram se dividindo, né, quer dizer, foi rachando, esse continente grandão foi rachando, né, as placas foram se reformando e eles foram se movimentando para lá e para cá. Hoje nós temos umas 7 placas grandes e mais uma dúzia ou mais de placas menorzinhas. Então, professor, quer dizer que o Brasil ele está livre desses fenômenos, terremotos, vulcões? O Brasil não tem vulcões, o Brasil fica aqui no meio da placa. A gente não deve correr risco de nenhuma dessas coisas. Um vulcão que existe no Brasil, na verdade, está lá em Fernando de Noronha, né? Mas ele está inativo já faz 80 milhões de anos. O arquipélago é formado justamente por aquele vulcão. O material que sai do vulcão, que é expelido pelo vulcão, acaba, né, se depositando nas beiradas, né, da montanha, que é o vulcão. E esse material, depois que solidifica, né, forma novas estruturas, às vezes derruba partes, e esse material depois se acumula com o passar do tempo, né, sofre modificações. Então isso vai formando os planaltos, planícies. E então, Maria Rita, tá satisfeita agora? Agora eu tô tranquila, vou dormir sossegada. Eu não vejo a hora de chegar à noite pra eu dormir de novo tranquilo. Nossa, Betão, que exagero. O que o professor vai pensar? Exagero? Você fica tendo pesadelo, sonhando que a casa fica caindo na sua cabeça. Não é assim. Ela fica acordando, mexendo na cama, achando que as coisas não é estão nada acontecendo.